A ofensiva militar na região de Kharkiv atingiu um novo patamar de intensidade, com bombardeios devastadores, transformando a comunidade de Solotiv em um cenário de destruição. O ataque, atribuído às forças russas, deixou um rastro de caos e insegurança entre os moradores, muitos dos quais foram forçados a abandonar suas casas. O impacto das explosões foi sentido em grande parte da cidade, com edifícios reduzidos a escombros e serviços essenciais interrompidos. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades ucranianas, pelo menos 5 mísseis guiados atingiram a localidade, impactando áreas residenciais e infraestruturas urbanas. Um dos alvos mais atingidos foi um complexo de garagens, completamente destruído após a detonação. O efeito da explosão se espalhou por um raio significativo, danificando prédios próximos e estilhaçando vidraças. A rede elétrica local foi severamente afetada após um dos projéteis atingir uma subestação de energia, deixando diversas áreas sem eletricidade. Além disso, veículos estacionados próximos ao epicentro do impacto foram consumidos pelo fogo. Outro ataque causou a destruição de dezenas de casas, forçando a evacuação de moradores e agravando a situação humanitária na cidade. Estruturas colapsaram, postes de eletricidade tombaram e ruas foram bloqueadas pelos destroços. Entre os feridos, uma mulher de 48 anos sofreu lesões causadas por estilhaços, enquanto uma idosa de 78 anos precisou de assistência médica devido ao choque emocional provocado pela intensidade do bombardeio. Outros projéteis caíram em áreas periféricas, mas sem relatos de vítimas ou danos significativos. A intensificação dos combates em Kharkiv se insere em um contexto geopolítico mais amplo. Localizada a apenas 30 quilômetros da fronteira russa, a cidade tem sido alvo constante de ofensivas desde o início do conflito, em 2022. Sua posição estratégica torna-a um ponto crucial na guerra, sendo disputada em sucessivas ofensivas e contraofensivas. Nos últimos meses, ataques russos têm aumentado em frequência e intensidade, o que indica uma possível tentativa de ampliar o controle territorial na região nordeste da Ucrânia. A resposta das forças ucranianas e de seus aliados ocidentais tem sido prejudicada por diversos fatores, incluindo a escassez de munição, a demora na entrega de equipamentos e as dificuldades na reposição de tropas treinadas. Desde o início do conflito, a Ucrânia tem dependido fortemente do fornecimento de armamentos ocidentais, mas entraves políticos e desafios logísticos dificultam o envio contínuo de suprimentos. A burocracia envolvida nos pacotes de ajuda, aliada às crescentes pressões internas em países como Estados Unidos e Alemanha, tem gerado atrasos na chegada de sistemas de defesa essenciais, como baterias de mísseis Patriot e munição de artilharia de longo alcance. Além disso, as condições no fronte de batalha tornam a defesa ainda mais desafiadora. Com as tropas russas avançando em diferentes frentes, as forças ucranianas precisam redistribuir constantemente seus contingentes, muitas vezes deslocando unidades já desgastadas para áreas de combate intenso. A carência de veículos blindados modernos, combinada com a necessidade urgente de reforçar fortificações defensivas, tem limitado a capacidade da Ucrânia de reagir de forma eficiente para ataques inimigos. Especialistas militares apontam que, sem um fluxo consistente de armamento e suporte logístico, Kiev pode enfrentar dificuldades crescentes para manter suas posições estratégicas ao longo da linha de frente. A escalada do conflito tem provocado uma série de reações na comunidade internacional, com governos europeus e representantes da OTAN organizando reuniões emergenciais para definir possíveis ações. O presidente francês, Emmanuel Macron, vem liderando esforços diplomáticos para coordenar uma resposta unificada, sugerindo não apenas o aumento das sanções econômicas contra a Rússia, mas também um novo pacote de assistência militar à Ucrânia. No entanto, divergências entre os países membros sobre a extensão desse apoio têm atrasado a tomada de decisões concretas. Alguns governos, como o da Hungria, demonstram resistência a um envolvimento mais direto no conflito, temendo retaliações econômicas e energéticas por parte de Moscou. Enquanto os debates políticos se arrastam, a situação humanitária na Ucrânia se agrava rapidamente. Milhares de civis continuam fugindo das áreas mais afetadas pelos combates, aumentando a pressão sobre as regiões vizinhas e os países europeus que recebem refugiados. Segundo a ONU, a infraestrutura básica em cidades próximas à linha de frente está severamente comprometida, com a escassez de alimentos, água potável
grave e serviços médicos atingindo níveis alarmantes. Em algumas localidades, hospitais funcionam com capacidade reduzida e equipes de resgate enfrentam dificuldades para chegar a áreas bombardeadas. O agravamento desse cenário tem gerado preocupações sobre a possibilidade de uma crise humanitária ainda maior, caso os combates continuem se intensificando sem uma solução diplomática à vista. Equipes de resgate continuam enfrentando um cenário desolador, enquanto tentam localizar sobreviventes e fornecer assistência às vítimas soterradas sob os escombros. As operações de busca são dificultadas pela instabilidade das estruturas danificadas, pelo risco de novos ataques e pela escassez de equipamentos adequados para a remoção de destroços em grande escala. Muitos socorristas, exaustos após dias seguidos de trabalho ininterrupto, precisam lidar com a frustração de não conseguirem salvar todos os atingidos a tempo. O impacto psicológico dos ataques é avassalador para a população local. O medo constante de novos bombardeios impede que muitos civis consigam retomar suas rotinas básicas, e a incerteza sobre o futuro tem gerado um aumento expressivo nos casos de ansiedade e estresse pós-traumático. Relatos de moradores indicam que o som das explosões e sirenes se tornou parte do cotidiano, dificultando o descanso e criando um ambiente de tensão permanente. Especialistas alertam que as consequências psicológicas desse conflito podem se prolongar por ano, afetando gerações inteiras que crescem sob o trauma da guerra. Enquanto as operações de resgate prosseguem, os desdobramentos políticos e militares ocorrem em ritmo acelerado, com ambos os lados se preparando para o que pode ser uma das fases mais decisivas do conflito. Nenhuma solução diplomática viável parece estar no horizonte, já que as negociações de paz seguem estagnadas devido à falta de consenso sobre as exigências territoriais e de segurança. Kiev mantém sua posição de recuperar áreas ocupadas, enquanto Moscou continua consolidando seu controle sobre regiões estratégicas, reforçando a presença militar e administrativa em territórios sob sua influência. Relatórios indicam que a Ucrânia está concentrando esforços na fortificação de suas linhas de defesa em regiões-chave, especialmente nas proximidades de Kharkiv, Zaporíjia e Donetsk, onde os combates têm sido mais intensos. Além disso, há um aumento na solicitação de armamentos avançados por parte do governo ucraniano, que busca reforços tanto em defesa aérea quanto em artilharia de longo alcance para conter novas investidas russas. No entanto, a escassez de munição e a demora na chegada de equipamentos enviados pelos aliados ocidentais tem dificultado a manutenção de uma resistência eficaz. Por outro lado, as forças russas continuam realizando movimentações estratégicas ao longo da linha de frente, com reforços sendo deslocados para áreas de interesse tático. Analistas sugerem que Moscou pode estar preparando uma nova ofensiva massiva antes da primavera, momento em que as condições climáticas favorecem operações terrestres de maior escala. A recente intensificação dos ataques a infraestruturas críticas na Ucrânia, como centrais elétricas e depósitos de combustível, também aponta para uma estratégia de desgaste, visando enfraquecer ainda mais a capacidade de resistência do país. A guerra, que já ultrapassou qualquer previsão inicial, segue remodelando o cenário geopolítico da Europa e impactando profundamente a ordem internacional. Além do sofrimento humano e da destruição no campo de batalha, os efeitos colaterais do conflito são sentidos na economia global, afetando desde os preços da energia e dos alimentos, até a estabilidade financeira de países dependentes do comércio com as nações envolvidas. A instabilidade gerada pelo confronto tem reforçado alianças militares como a OTAN, que recentemente aprovou novos pacotes de assistência militar à Ucrânia, mas também ampliou tensões entre grandes potências, especialmente em relação ao posicionamento da China e ao aumento das disputas no Ártico e no Pacífico.